Todo projeto elétrico deve ser dimensionado a partir da previsão de cargas. E se você não sabe realizar uma boa previsão de cargas, seus problemas acabaram, porque o Wellington Júnior vai trazer esse conteúdo agora para você entender como ter esse entendimento, como você vai entender quanto de carga vai existir dentro da sua obra residencial, que vai ser o exemplo que a gente vai fazer agora. Então, com vocês, Wellington Júnior. Por que a gente não sai com um único eletroduto? Porque é o seguinte, pessoal, existe uma normatização e uma questão de boas práticas que nós não colocamos vários circuitos dentro de um único eletroduto. A gente trabalha, particularmente aqui no escritório e nos projetos, e na forma como a gente ensina e até a normatização mostra, que é eficiente você trabalhar com até 3 circuitos dentro de um eletroduto, tá? Então, eventualmente, por exemplo, aqui tem um eletroduto, vamos lá aqui ó, na distribuição da fiação. Olha só que interessante. Aqui ele sai com circuito 1, 2, 1, 3 e 7. Aqui ele sai, vamos lá, vamos puxar aqui ó, com 2, 4 e 6. E aqui a gente vai observar vários modelos em relação a isso. Por quê? Aqui a gente está saindo com um único eletroduto, que ele vai alimentar o quê? Um ar-condicionado. Por que a gente faz isso, né? Isso aqui é outra coisa muito importante que você precisa ter entendimento. Quando você vai fazer um dimensionamento de uma instalação, edição, mostra só a minha câmera, por favor. Quando a gente vai fazer o dimensionamento de uma fiação, de um circuito, na verdade, existem 2 fatores muito importantes que são fator de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura. O que é que isso quer dizer? Os fatores eles vão corrigir a capacidade de corrente daquele cabo. Como assim, Wellington? É o seguinte, toda vida que você vai dimensionar um circuito, normalmente né, nós usamos um dos critérios que se chama capacidade de corrente do cabo. Todo cabo, pessoal, elétrico, né, todo cabo elétrico ele tem uma capacidade de corrente, ou seja, você tem aqui ó, aquele cabo de 1,5 ou de 2,5 que você está acostumado. Esse cabo, a depender da espessura dele, ele tem uma capacidade de corrente. O que é que isso quer dizer? Você vai conseguir passar mais ou menos corrente para alimentar mais ou menos pontos de utilização a depender do diâmetro do seu cabo. Portanto, quanto maior for o cabo, maior capacidade de corrente dele. Ou seja, um cabo de 2,5 tem menor capacidade de corrente do que um cabo de 6, de 4 e de 10, enfim, de 16, por razão própria, né? Quanto maior, mais volume de carga, vamos dizer assim, vai conseguir passar. Muito bem. E onde é que está esse fator de correção de agrupamento? Quando você agrupa vários eletrodutos, vários cabos, um dentro do outro, quer dizer, um dentro do mesmo eletroduto, vários e vários, por exemplo, aqui você teria 4 cabos passando dentro do mesmo eletroduto, um exemplo, vamos supor. Aqui você teria, olha o tanto, você teria mais, aqui deve ter 8. Só para você ter uma ideia, quando você tem 3 circuitos e cada circuito como esse tem fase, neutro e terra, você, por exemplo, nessa situação que a gente está vendo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabos passando dentro de um mesmo eletroduto. Esse cabo, pessoal, esses cabos, eles têm um campo magnético. Ou seja, é tão interessante que se você for pegar um equipamento que faz a verificação se tem corrente, se tem fase, né, corrente passando ali naquele cabo, você não precisa nem encostar. Você chegando perto, aquele equipamento ele já apita, demonstrando que tem uma corrente passando ali naquele cabo. Olha que interessante. Se eu não preciso nem encostar, isso demonstra que tem um campo magnético nesse cabo. Se eu tenho 7 cabos, 8, 9, 10, 12, 14, o que for, eu vou ter uma interferência de campo magnético entre esses cabos que vai interferir na capacidade de corrente do cabo. Ou seja, se interfere na capacidade de corrente daquele cabo e um cabo tinha, vamos supor, uma capacidade de corrente de 24 amperes, esse cabo vai ficar com a capacidade de corrente dele reduzida. Não é à toa que a própria norma ela estabelece fatores de agrupamento. Por exemplo, quando você tem 3 circuitos juntos, quando você tem 5, 6, 7, 8,
O fator, ele é indiretamente proporcional à capacidade de corrente. Ou seja, quanto maior é o fator de correção, menor vai ser a capacidade de corrente do cabo. Por isso, por uma questão de boas práticas, a gente avaliando as tabelas de capacidade de condução de corrente, verifica-se que fica interessante a gente trabalhar com até 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então isso é um ponto muito importante. E é por isso, mostra aqui, editor, por favor. Por isso que nós temos vários eletrodutos como esse. Vários eletrodutos como esse, porque a gente faz essa divisão da melhor forma possível. Quando não é possível, tudo bem. Aí a gente vai ter que lidar com essa correção da capacidade de corrente do cabo. Ué, para que isso me interessa? Você tem que preservar o máximo possível a sua capacidade de corrente de cabo para que o dimensionamento final seja o mais eficiente possível. Wellington, beleza. Mas vamos supor que eu seja um aluno que não entende nada de elétrica. Que tu tá falando aí sobre capacidade de corrente, sobre corrente elétrica, sobre tensão, sobre outros fundamentos da elétrica que eu não sei. Tu poderia me explicar? Sem problema. Vamos lá. O que é quando você vai ligar uma tomada, né? Quando você vai ligar uma tomada, para que essa tomada seja funcional, você precisa de um negócio chamado tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? É uma diferença de potencial entre dois pontos de referência. Não à toa que você tem um cabo chamado fase e você tem um cabo chamado neutro. Mostra aqui para mim, editor, só a minha câmera, por favor. Então, o que é que acontece? Você tem um fase e você tem um neutro. Esses dois cabos, eles têm entre eles dois existe uma diferença de potencial, que é a chamada DDP, que a gente aprendeu na faculdade, lá no ensino médio e tudo. Aquela tal de DDP. Tudo isso é a mesma coisa. DDP, que é igual a diferença de potencial, que também é referente à tensão elétrica. Ou seja, para que exista essa tensão elétrica, essa diferença de potencial, precisa-se ter esse fase e esse neutro, que isso a gente chama de tensão elétrica. Aí, quando existe essa diferença de potencial, pessoal, dentro daquele material, que no caso é o nosso cabo ou qualquer tipo de material que tem uma capacidade não é capacidade de condução, que nós temos por exemplo, os cabos, eles têm por que a gente usa cabo de cobre? Porque ele tem uma boa condutibilidade elétrica. Por que ele é um bom condutor elétrico? Porque existe uma quantidade de elétrons mais desprendidas ali, mais à disposição de fazer aquele negócio acontecer. Ou seja, vamos voltar aqui. A DDP, ela é um fenômeno que empurra os elétrons que estão ali na eletrosfera do átomo. Isso está dentro do condutor. Olha como é interessante o negócio. Então, se nós temos elétrons ali na eletrosfera que compõem aquele material e a tensão ela é um fenômeno que empurra, né? Que empurra esses elétrons. Quando esses elétrons são empurrados e eles estão numa ordenância, a gente chama de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É a capacidade, não é a capacidade, corrente elétrica é definido pela a ordenância dos elétrons ali dentro do condutor. Ou seja, quando empurra o elétron, é a nossa tensão, que é criada através da diferença de potencial. Quando todos eles estão ordenados, a gente chama de corrente elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um carregador de celular, por que esse carregador de celular, através desse cabo, funciona? Ele funciona por causa de uma inicial diferença de potencial entre um fase e um neutro e porque passa corrente elétrica aqui por esse condutor até a bateria. É por isso que funciona um carregador, é por isso que funciona um ventilador, é por isso que funciona uma geladeira, é por isso que funciona uma luminária, é por isso que funciona tudo isso. A tomada, pessoal, é só o ponto de plug para você ligar aquele equipamento. Mas o equipamento ele funciona por causa da corrente elétrica que está passando ali pelo cabo e está chegando até o ponto de utilização. Beleza?
Aí, a partir dessa corrente elétrica, é que a gente faz dimensionamentos, é que a gente faz verificação de carga por várias e várias coisas. Se você gostou desse vídeo, quer se aprofundar, clique no link da descrição e veja todas as informações da pós-graduação em Coordenação e Modelagem BIM aqui do Inova Civil.